Fala, turma, mais um Gabiô Talks na área. Pois é, tô eu de volta. Gabiô, 14 anos de história. Pois é, com muito mais produtos do que esse. Esse é um canal apenas que você, empreendedor ou que quer empreender, tem como consumir conteúdo muito positivo, muito rico de insights. E hoje, mais uma vez, uma convidada especial e muito mais, né? Eu acho que talvez eu já vou gerar um spoiler aqui antes do tempo, não quero. Eu vou pedir para ela se apresentar. Porém, ela tem um carinho especial no meu coração. Primeiro porque é uma pessoa muito próxima, né? Uma pessoa que há algum tempo já temos um relacionamento. E esse algum tempo eu estou tentando reduzir essa lógica, porque senão eu vou entregar um pouco da idade. Mas, enfim, vamos ver o que é que ela vai dizer, né? Mas é uma pessoa que mora muito no meu coração. É uma pessoa que já está comigo há algum tempo. E isso tem sido muito prazeroso para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. E hoje eu fiz questão de chamá-la aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa lógica de empreendedorismo feminino, que eu acredito que tem sido um tema muito legal, que a gente já vem discutindo aqui no Gabiô Talks, tá bom? Seja bem-vinda, Beatriz Aragão. Vamos lá, né? A parte que eu fico sem graça, né? Não sei, então já vá me desculpando. Quem é Beatriz Aragão? Beatriz Aragão é sócia da Gabiô, né? Estamos aí há alguns anos. Isso. Desde 2015, eu acho que essa história começou. Fiquei né? velho demais. Não necessariamente como a sociedade, a gente começou lá de baixo, estágiozinho, né? Isso. Engenheiro de produção, que não podia ser diferente nessa sociedade, né? Estamos aí, engenheiros. A menininha no meio dos brothers, né? Da sociedade. Atualmente mamãe, tem 3 meses, inclusive já vai me desculpando, tá 3 meses dentro de casa, fechado só com o bebezinho. Então, pode ser que algumas coisas aqui não saiam, dê uma travadinha. Mas, né, tirando isso, estamos aqui. Luquinhas ali na outra salinha, enquanto a gente tá por aqui. Vamos chamar Luquinhas daqui a pouco, né? Para dar a participação especial dele. Mas antes que Luquinhas apareça e tome a atenção desse podcast, vamos às perguntas maravilhosas selecionadas para Beatriz Aragão, né? Obviamente, eu tenho algumas aqui que, enfim. Mas alguns outros podcasts, dona Beatriz Aragão, nós temos discutido sobre empreendedorismo feminino. E eu acho que esse tem sido um tema muito legal. Primeiro porque as pessoas que vieram e fizeram, né, comentários específicos de como foi a trajetória delas, chamou e inspirou outras pessoas, né? Tanto que a gente ouve bastante feedback depois que o podcast sai, principalmente das mulheres, obviamente, que passam por uma perspectiva de crescimento, né? Hoje nas organizações, sejam em posições, sejam também em função de terem saído de um determinado ponto A para um ponto B. E toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com elas, eu sempre entendo que eu preciso conhecer o histórico, né? E eu queria que você começasse falando um pouquinho para a turma que nos ouve, quem era a Beatriz lá de 2015, porque eu entendo que ela era uma mulher diferente da que se encontra hoje em 2023, né? Quais eram as expectativas dela, né? O que é que ela entendia naquele momento que era a vida profissional? Será que essa mesma Beatriz de 2015 ela pensava em empreender? Não sei. Quem era a Beatriz que foi talvez para o intercâmbio, né? E como foi a experiência? Quando foi que deu tino, né? Para a lógica de dizer assim, poxa, eu acho que vou abraçar essa causa, né, do empreendedorismo, vou fazer acontecer também. Enfim, quem era essa Beatriz? E quem é a Beatriz de hoje, né? Vamos lá. Lá em 2015 eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, né? André, para quem não conhece, foi meu professor do primeiro período, matéria que eu detestava, tópicos especiais em engenharia de produção. Nossa Senhora, Deus é pai. Por que eu não gostava? Porque era muito teórico, Exato, né? Não era tão exato. prático, a gente estava chegando na faculdade muito recente. E aí, em 2015, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio de 1 ano e meio, mais ou menos, lá em Indiana, nos Estados Unidos. Vou conversar com um dos professores. Não, vamos lá, você está fazendo aí um mini curso bacana, né? De simulação de processos manufaturados com ProModel. E eu acho que o diretor lá da empresa vai gostar de falar com você. Quando eu chego, é nosso queridíssimo Gabiô, né? A gente bateu um papinho lá naquela época. E aí foi quando começou a mudar um pouco da visão da própria engenharia em si, né? Desde a faculdade,
Inclusive, no intercâmbio, a visão que a gente tem de engenharia de produção é que é uma engenharia extremamente voltada para indústria, que a gente só vai trabalhar com indústria. E lá as experiências também em aulas era basicamente isso. A gente tinha uma aula de qualidade, que a gente trabalhava um pouco com Minitab, fazia um pouco de estatística, fazia um pouco de simulação com um robozinho da Mitsubishi, super legal, massa, mas sempre voltando para a produção, né? E aí quando eu voltei, eu não consegui imaginar a engenharia de produção sendo diferente de uma área industrial. Foi quando a gente começou a conversar, e não, a engenharia de produção a gente consegue fazer muito mais do que isso, né? E aí começou um pouco dessa jornada um pouco mais prática, voltada para serviços, em que a gente tinha essa visão da engenharia na nossa empresa, né, que é uma prestadora de serviço, mas para as outras que a gente trabalhava e prestava serviço, sendo uma indústria, sendo, né, um hospital, uma clínica, enfim, serviços e por aí vai. E aí foi quando começou um pouco a ter esse tato, né? A ter essa percepção de que o que eu tinha visto lá no intercâmbio não era assim tão distante, que aqui às vezes o bem mais simples já ia funcionar. Eu voltei, obviamente que a gente precisa voltar, né? Porque quem participou um pouquinho aí das bolsas do Ciências Sem Fronteiras vai lembrar. A gente tinha que voltar, e aí, e agora? Como é que vai funcionar isso? Partiu do convite para o curso, para o minicurso, com o ProModel, que eu aprendi lá em uma das aulas. Foi lá na Gabriel que a gente começou um pouquinho a aplicar isso. Eu lembro que teve uma fábrica de móveis que a gente começou, em uma outra de reforma também, de estofados, que a gente começou a aplicar isso, inclusive. E aí essa cabeça foi começando a se formatar um pouco mais dentro da engenharia, né? A gente teve um gapzinho entre 2016 e 2017, né? Exato. Quando eu saí um pouquinho aí da antiga Brain, né? Atual Gabriel, para quem já está aí acompanhando. E aí eu fui literalmente para a indústria, né? Para o chão de fábrica, para entender como é que dia a dia isso ia funcionando. E aí foram que os desafios foram sendo cada vez mais fortes, né? Entender como é que a gente conseguia falar com uma pessoa que às vezes na nossa cabeça o mais básico de linguagem a gente já estava falando e ela não conseguia entender que tinha que mudar. Às vezes a gente, né, eu passei por isso, você acompanhou lá no TCC, né, a proposta de melhoria junto com a simulação. A gente não chegou nem na fase da simulação, só da movimentação, de um balanceamento de linha, que para quem é da parte de engenharia também vai entender, que é esse equilíbrio, né? Eu tenho várias máquinas funcionando, eu quero tornar esse fluxo bem mais tranquilo. E o próprio dono não conseguia enxergar, né, esse benefício, achava que era balela, enfim, que não funcionava. Não sei se porque estava partindo de uma mulher, também tem um pouco disso, né? Exato. Ou se porque eu estava saindo da faculdade, então ele achava que era muita imaturidade, enfim. N fatores que você conheceu, acompanhou. Para quem estava aí, a gente tem todo o levantamento de dados, bate aí, Gabriel, faz assim, não faz assim. Esse resultado tem certeza que dá 130% de melhoria nessa produção? E aí foi que a gente, né, depois acabei voltando para a Brain e esse desafio foi se tornando cada vez mais tranquilo, digamos assim, né? E eu já tô sentindo que eu tô sendo uma pequena Gabiô, sendo muito prolixa. Tá nada. A gente tá só na primeira pergunta. Mas veja que eu perguntei pra ela de 2015 a 2023 e ela ficou ali em 2017. Ou seja, se ela quiser, ela ainda conta 2018, 2019, pandemia. Ave Maria, não. Isso foi se tornando um pouquinho mais difícil. Não o dia a dia, acho que o dia a dia, não sei se pela forma como a gente lidava, de ser muito tranquilo internamente, de conversar e conseguir observar isso no dia a dia junto com o cliente, mas o que foi tornando difícil foi só esse acúmulo, né, que muitas vezes a gente vai absorvendo. Lá para 2000, eu não lembro, acho que 2018, mais ou menos, foi quando eu entrei de cabecinha dos clientes da parte da saúde, que esse trabalho se torna cada vez mais intenso, né, aquele famoso outsourcing, que é justamente, digamos, né, uma pessoa da Gabiô vai ficar na sua empresa para que ela consiga levantar todas as possibilidades, problemáticas, oportunidades de melhoria, colocar para funcionar no dia a dia, se torna muito mais tranquilo para o cliente, digamos assim, né?
E aí a gente ia somatizando. Eu, particularmente, né, tenho um pouquinho dessa característica de somatizar, porque quando a gente entra na empresa, as pessoas entendem que nós somos um ponto neutro, né? Exato. Que ali eu posso falar com aquela pessoa porque ela não tem correlação direta com o meu chefe, né? Exato. Não vai mandar em mim diretamente. Não é quem define a minha carteira de trabalho, digamos Exato. assim. E aí ela começa a conversar. E aí eu acabava acumulando isso. A gente até brincou um pouquinho, né? Que existiam prazos, né? De acúmulo dessas energias. Sim, Eu vou dizer exato. energia, É mas você como se fosse um entendeu, né? ciclo, Um um ciclo ciclo de de vida útil. renovação. É, a vida útil enquanto profissional dentro daquela empresa, imersa Isso. dentro daquele contexto, vamos Ou dizer assim, né? normalmente a gente dizia ali que era um ano, É, né? um Eu ano e fiquei acho que meio, uns uns 3, 3, né? né? A A gente gente até dobrou a dose, brincava, né? mas... Enfim, foi um verdadeiro desafio. Foi um crescimento, Sim, obviamente. A gente foi aprendendo muito. Até porque a gente estava sendo uma engenharia dentro de um segmento da saúde que as pessoas olhavam assim, bicho, o que é que você vai fazer aqui? Quem é você para dizer que o jeito como eu faço a minha organização, ou o meu acesso, ou o processo interno, né, da organização de passagem de plantão, por exemplo, é você que vai me dizer isso e não quem é da minha própria área? Então a gente ia ali, né, com jeitinho, conversando. Eu acho que é um dos benefícios dessa equipe mais feminina, digamos assim. É esse tato na conversa com a pessoa, né, que a gente percebia que era um benefício. E para que ele aceitasse, né? Até porque aquilo que a gente faz é promover mudança. E mudança dói. dói. Ninguém tá, assim, é muito Disposto a mudar, difícil a né? mudar, né? Exato. Existe toda uma linha aí de tempo que geralmente a gente diminui, né? Sim, A sim. gente comprime essa linha de tempo natural. E aí, O momento, essas. inclusive, da saída chegou, né? Vamos dizer Isso. assim. E aí eu estou entendendo que você está trazendo enquanto linha de raciocínio, né? Para a turma que também está nos ouvindo. Corta aí, porque senão eu vou Não, estender. veja, a lógica que ela construiu foi o seguinte. Eu estava dentro da universidade, eu visitei, através da lógica do intercâmbio, né? Uma outra realidade, uma realidade Sim. mais propensa a um ambiente mais industrial. E é clássico, né? Porque nos Estados Unidos a industrialização ela é muito mais intensa por alguns aspectos, né? O desenvolvimento é obviamente muito maior e a oferta de trabalho, provavelmente nos Estados Unidos para ambientes industriais é o que conotaria, né, a orientação dos formandos de lá. Como ela estava dentro desse ambiente, vem, né, com a cabeça de que literalmente a engenharia de produção está muito associada a isso. Só que a gente tem dentro de um estado como o nosso, um estado pouco industrializado, né? E conversando, inclusive, em outros momentos aqui, a gente falava, né, sobre isso, né? Que o nosso estado praticamente 60% é de servidor público, Sim. né? Por outro lado, os 40% que ficam é uma turma muito mista, principalmente voltado para serviços, né? Então, aplicar a engenharia de produção não necessariamente na indústria, mas ela teria que estar utilizando as práticas de engenharia de produção associadas a outros segmentos. Enfim, Sim. aí ela faz uma outra lógica, assim, ó, saí, voltei e me deparei com o desafio, né, de aplicar conceitos já em ambientes não apenas industriais, mas de serviços também, o que já foi um choque. E participei de uma forma de prestação de serviço que é o que a gente chama de terceirização estratégica, que foi o outsourcing, né? Nela, ela encontrou uma experiência, que foi a experiência, primeiro, de vivenciar o cliente diariamente, o que já tem literalmente uma conotação diferente daqueles que fazem visitas, por exemplo, pontuais, né? Que é um Que foi como caso. começou, Foi né? quando Começou começou. ali umas 3, 4, 5 Perfeito, empresas, eu acho. empresas, até que a gente entendeu que nesse contrato precisaria de uma Sim. dedicação full, né? Uhum. E isso ali antes da pandemia acontecendo, né? A pandemia vai chegar em 2019, Uhum. mas aí nesse contexto, né? Esse contexto já traz você para um outro patamar, porque aí veio o convite, né? E agora, Também. O né? convite acho que veio um pouquinho Pouquinho antes da antes, né? pandemia. A gente Exato. começou a tentar fazer esse equilíbrio, né? Uhum, De cliente externo, cliente interno, né? exato. Nosso. Foi quando até o próprio tipo de serviço com a pandemia ele mudou um pouquinho, né? A Uhum, gente sai de uma sistemática
de mapeamento de processos, de indicadores, de uma coisa mais de dia a dia, digamos assim. E a gente parte para um gerenciamento de riscos literal e emergencial, que era o que a gente estava vivendo na época da pandemia. Somado a isso, essa necessidade de estruturação que a gente sempre vai ter, né? Que sempre existe, e a dificuldade de manter essa estruturação. Junto com esse desafio de ficar um pouco mais interna, foi um momento difícil, acho que todo mundo, né? Sim. Pandemia, acho que somatizou muita coisa. Mas foi também uma visão diferente, né? Poxa, eu sempre... A gente brincava, eu vestia muito a camisa, porque para mim fazia sentido, né? Poxa, o propósito que a gente tinha lá sempre desde o início era observar, enxergar e ajudar. Então, por que não, né? Exato. E aí, algumas pessoas mais próximas não entendiam a intensidade que as coisas Nunca funcionavam. entende, né? Isso ela tá dizendo para pai, mãe, namorados. Isso não é só da gente não, certo? De todos da Geral. Gabriel. Geralmente não entendem o nível de loucura. E o nível de comprometimento quando a gente chega para uma sociedade, né? Ainda é outra coisa. Ainda, acho que talvez por esse perfil que a gente tem do próprio Estado muito mais em órgãos públicos, né? Exato. Essa visão de que uma sociedade, de entrada em uma sociedade era uma questão muito mais de status, né? Não, poxa, mas você vai ser sócia, né? Nossa, vai trabalhar mais porque é isso, não faz sentido, né? De 8 às 17. Quando era o contrário, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente literalmente vivencia, né? Na veia, digamos assim, essa injeção de... Não sei se é propósito, não sei qual seria a palavra específica, mas de vestir literalmente e vivenciar isso ao máximo. Então, poxa, agora eu quero ver isso dando certo, eu quero tentar ajudar da melhor forma possível. Por que não, né? E isso era muito tranquilo porque é um assunto que a gente gosta, é um assunto que eu me dava muito bem. Você se sentia preparada? Não, nunca. Eu acho que a gente nunca tá preparado. Virei mãe agora, não tô preparada para isso. Mas é uma coisa que sempre me via, e principalmente depois de muito refletir, depois da pandemia, sempre me via muito, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Isso bateu por várias e várias vezes. Então, preparada a gente nunca tá. Exato. Mas a gente tá aberto a aprender, Exato. né? Então, era essa vontade de aprender, de colocar em prática, de observar em ambientes diferentes, que me fazia continuar, né? Poxa, tá bom, tá certo, vamos lá para uma sociedade, né? Ah, mas você vai ganhar mais, você vai trabalhar menos. Não, gente, não é isso, tá? A realidade batendo aí na porta. É o contrário, é você literalmente dar seu sangue para ver isso crescendo, ver as pessoas também querendo, né, mostrar como é que isso funciona. Poxa, a gente tá com uma coisa que a gente consegue lhe ajudar. Por que você não... Né, lá vai eu já batendo nas coisas. Gente, eu sou um pouco desastrada, tá? Mas pelo menos foi uma só até agora. Então, era conseguir demonstrar para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguia ajudar, né? Que valia a pena esse tipo de esforço. E foi, para mim, foi uma coisa muito natural. Foi fácil? Não, nunca é. Aprender cada vez mais, tentar explicar para uma pessoa, para que ela entenda e a gente consiga ir diminuindo um pouco desse peso, dessas atividades que a gente vai acumulando, que faz parte, é normal, é a vida, né? E por aí vai. Quando você chega e assume essa posição, né, dentro da sociedade, e aí, nessa hora, né, eu vou fazer uma pergunta, mas cuidado que você vai dizer, né, porque senão a gente edita essa parte também, viu, gente? Na Mas íntegra. muito bem sincero, né? Muito bem sincero. Como é que você se sentiu, né? Porque eu acho que é importante, né, você dizer como você se sentiu, porque éramos em maioria homens, hoje ainda somos, né? Mas a representatividade feminina sempre existiu. Se é que eu posso dizer, né, da sua geração para cá, porque tinha a figura, né, de outras mulheres ali presentes, enfim. E também por ser uma empresa que tem um maior número diante ali dos profissionais, a maioria são mulheres. Hoje eu acho que acredito que se a gente fizer uma conta, dá entre 70% e 80% de mulheres ali. Mas entre ser 70% e 80% de mulheres na operação, né, vamos dizer assim, é uma coisa. Mas reconhecer que dentro desse grupo aqui da sociedade você tem essa representatividade,
Como foi que você encarou isso? Quais foram os aprendizados que você conseguiu extrair disso daí? Veja, pra mim, eu não sei se eu sempre me via com um lado um pouco mais. Acho que naturalmente, a gente que faz engenharia é menos feminino do Exato. que, né, do que outros tipos de cursos. Enfim, não me levem a mal, tá? Mas um histórico que a gente acaba carregando, né? Exato. Uma mulher que faz engenharia, poxa, ela não é tão É, feminina, ela não é tão, exato. ela não vai. Ela é mais objetiva, Não tô de unha pintada, mas é porque sou mãe agora, tá? Mas assim, não existe muito esse é, trato, né? Então, naturalmente, dentro de toda a faculdade, você é levado a entender que você vai vivenciar um mundo completamente masculino, né? Os cuidados que a gente tinha também lá no início da Gabiô, da Brain, né, antigamente, era justamente esse se portar nesse mundo, exato. nesse meio. Porque a gente vai de um cliente que é extremamente elegante, Dócil, refinado, tranquilo, né? Uma parte mais estética, que existe exato. um status maior, até chão de fábrica, até É, pedreiro, até peão. exato. E a gente tem que saber se portar, né? A gente tem que saber se impor nesses Uhum. ambientes. Então, eu acho que um pouquinho disso, dessa visão um pouco mais, bicho, não vai ser muito frufru, né? Não Uhum. é só salto o tempo todo, é Exato. bota, é lama, Exato. é sujeira, poeira, enfim, é confinamentos. Mas eu acho que eu lidei de uma forma muito tranquila também pela forma como eu fui acolhida. Uhum. Isso não é porque André tá aqui, tá, gente? Mas eu acho que os sócios como um todo perceberam esse potencial, que era como eu sempre observei, né? Eu cheguei até onde eu cheguei porque, de uma certa forma, bicho, eles estão acreditando no que eu tô fazendo, Uhum. né? Eu tô fazendo alguma coisa certa. Posso achar que, né, na época eu não estava preparado, não tinha o que trazer para essa sociedade, mas era muito resultado daquilo que era vivenciado, do esforço que era além dos horários, daquela Uhum. preocupação com uma estética um pouco, né, diferenciada, a forma como a gente apresentava. E aí isso foi sendo para mim muito natural, né? O acolhimento que foi feito, a forma como eu entrei na sociedade, não me causou nenhum tipo de estranheza quando, né, em um desses momentos, digamos que de pausa da empresa, eu fui fazer uma prestação de serviço, né, bem pontual, em um restaurante. E aí eu fui fazer uma cronoanálise, tentar simular um pouquinho, ver que tipo de melhoria que a gente poderia trazer para esse processo. E aí, poxa, o cara achou super, não, trabalho incrível, muito bom, mas assim, eu não posso contratar ela, porque ela é uma mulher e ela é bonita. Sim. Ei, Mas assim, ele não disse isso literalmente literalmente. na cara, né? Isso a gente vai descobrindo depois. Então, eu vou É. para um processo seletivo. Não, pô, ela não, porque ela pode ser uma ameaça aqui pra gente, pra mim, que sou um cargo maior, e eu não Sim. quero aprovar ela nesse processo seletivo. Então, fora desse ambiente, né, que eu fui extremamente bem acolhida, existe, né, É. ainda até hoje, esse tipo de preconceito, esse histórico que a gente carrega e que a gente tem que se esforçar. E na minha cabeça era muito isso, eu tenho que mostrar aquilo que eu sei, indiretamente, de alguma forma. Seja através do meu trabalho, seja através de visualizar alguma coisa e compartilhar esse tipo de ideia. E foi o que me levou, né, dentro desse histórico aí, até essa cadeirinha da sociedade, da Gabiô, entre, né, essa nata que o povo diz, ai, meu Deus, é sócio, né, que status, Parece meu Deus. a pancada como no centro. Como no centro, é. Mas, assim, eu acho que foi um pouco disso, né, essa forma de acolhimento e essa minha visão de que, poxa, eu tenho que focar naquilo que eu faço e como que eu apresento esse resultado, que me trouxe até aqui e que digamos que reconheceu, né, essa posição de estagiária, analista, tal, até chegar No nível de à sociedade. sociedade, né? E olhando, entendendo todo esse histórico, e reconhecendo que ainda existem os desafios pessoais, né? Como é que foi esse impacto agora no ato da mamãe, né? E o que é que isso tem mexido na sua condição pessoal e como é que você entende que isso vai impactar nas ações profissionais, né? Isso é importante É. porque, veja, a lógica do empreendedorismo feminino aqui apresentado, pelo menos dentro da ótica que eu estou enxergando, ela perpassa intimamente não apenas pelo desafio profissional, né? Dizer assim, Uhum. poxa, estou chegando em um local, estou sendo
rejeitado, podemos dizer assim, né, num processo seletivo, porque de alguma maneira eu posso estar sendo considerada mais bela ou menos bela, ou mais preparada tecnicamente ou Sim. menos preparada, né? Eu estou perpassando por essa perspectiva apenas e estou acreditando que questões que vão para além do profissional podem também gerar mais do que um obstáculo, Sim. né? Irão. Então, obviamente, acredito que esse aspecto agora nos últimos 3 meses já lhe deu uma sensação do que será, né, o retorno para essa ação profissional e dizer assim, Será? nossa senhora, eu tenho, além disso daqui para entregar, eu ainda É, tenho, né, Luquinhas ali para poder é, cuidar. E, enfim, como é que você está enxergando é. isso aí? Eu comecei a rir assim um pouquinho no início, porque quando eu ainda estava grávida, minha gestação foi muito tranquila, né? Uhum. Eu tenho consciência disso, não tive muita dor, enfim. Então, no dia a dia, enquanto a gente tava trabalhando, pra mim tava sendo muito normal. Tipo assim, não, André, pode deixar que isso aqui, enquanto eu tô ali no início da gestação, eu vou conseguir dar conta. Vai ser É tranquilo, boa. né? Vai ser fácil. E André sempre foi, assim, essa figura pai, sócio, amigo, Uma completo. mistura aí. Uma mistura disso. E ele sempre, a gente brinca que ele tem essa visão muito, né, distante. Bicho, você tá conseguindo ler pensamento de vez em quando. Então, você de uma certa forma foi demonstrando isso, sempre com muito cuidado, de que é uma fase, é um período diferente. E de fato foi. No início, né, quando eu estava ali no finalzinho ainda da gestação, eu tinha a ideia de que eu conseguiria manter algumas atividades operacionais. Eu sempre fui muito de querer estar fazendo alguma coisa, né? Não era de estar parada. Eu acho que um pouco dessa intensidade que a gente sempre trabalhou. E aí, quando veio o período já final, né, um mesinho ali, não, vamos dar uma reduzida, vamos deixar você focar nesse processo, que foi aos pouquinhos, Bianca até, minha irmã até brinca comigo, né, poxa, se você conseguiu isso, porque antes era inimaginável que Bia conseguia parar, de fato, de trabalhar um pouco para focar nisso, né, eu acho que é muito de vivenciar cada etapa e ter, né, uma sociedade que consiga lhe apoiar Sim, nisso, claro, uma estrutura de empresa que sim. consiga lhe dar esse Me dá esse suporte. Então, essa virada, essa intensidade, né, do parto, dos primeiros meses, daquela loucura de hormônios a mil, de eu olhar para uma criança e entender que ela está completamente dependente de mim, né, entender um pouco mais dessa visão de André, né, de ver assim, poxa, a empresa literalmente é uma É, criança que depende da gente, né, é. enquanto sociedade. Então, acho que isso me aproxima um pouco mais dessa sua visão, que já Uhum. tinha, obviamente, de Sim. maturidade de antes, de experiência de vida, e me traz um pouco para fazer essas conexões, né? Minha parte operacional dia a dia e essa minha visão de entender que existe um serzinho, né, hoje de 3 meses, que depende de mim. Então, eu consigo hoje, dentro da rede de suporte que eu tenho, tanto dentro da empresa quanto na parte pessoal e familiar, de conseguir vivenciar com ele todos esses 3 meses até agora, né? E esse tempinho ainda que me resta dentro do que a gente tem, né? De uma certa licença Uhum. ali, para eu conseguir vivenciar o máximo que eu consigo, né? Que eu posso. Para não ter nenhum tipo de também, meu Deus, eu não E consegui agora? vivenciar, vou me arrepender, ou então não consigo, quero, né, Sim. voltar. A gente vinha, inclusive, né, chegando aqui, eu disse, meu Deus, como é que vai ser essa volta? Hum. Como é que isso vai funcionar, né? Porque é uma outra fase, vai ser É. uma outra Outra vivência, dinâmica, né? uma outra dinâmica. Então, vamos fazendo isso, né, de uma forma planejada, como a gente sempre fala. Sim. Vamos colocar algumas etapas antes para a gente entender como é que isso vai funcionar. Nunca vivenciei isso, obviamente, né? Lá vai eu batendo de novo nas coisas. Mas eu acho que traz um senso de maturidade muito maior, isso é óbvio. Talvez uma tranquilidade que antes eu não tinha, que Sim. até as pessoas achavam que eu tinha, mas no fundo sempre tinha aquele nervosismo, tá? Uhum. A gente tremia um pouco na base. É, mas traz uma percepção de que ainda maior. Eu tenho que fazer isso crescer também, porque agora eu tenho alguém que depende de mim, literalmente, Exatamente. e preciso que, tipo assim, dar as condições para ele de uma forma que eu Entendi. quero, que eu idealizo, enfim. Entendi. Acho que é um Olhando pouco para a isso. Beatriz, que também tinha outras mulheres na época da faculdade
que caminharam juntas, né? Como é que hoje não sei se você tem contato com elas ou de alguma maneira se você entende qual foi o caminho que elas trilharam. Você entende hoje que elas vivenciaram ou vivenciam as mesmas problemáticas no sentido de enfrentar o que você enfrentou, né, em termos de preconceito ou algum tipo de dificuldade ou gargalo por ser feminina, né? Hoje existe esse contato, essa turma ainda se fala, enfim. Não, o contato em si, assim, literalmente, né? Ele se perde. Eu ainda vejo, eu tento acompanhar os que as redes Nossa, sociais deixam, sim, né? A gente acompanhar. Claro que é um recorte da vida de cada sim, pessoa, mas é um pouquinho do que eu consigo perceber. E, e desde o início da formação, na verdade, né? A gente forma uma turma de, sei lá, começa-se a turma de engenharia, 60 pessoas. Formam-se umas 10, 15, 20, a olhe lá, pulso. a pulso, né? Naturalmente. Uhum, E já desse momento começar a perceber que existe boa parte daquela turma que não está trabalhando naquilo que se formou, né? entendi. Então, isso era claro não só para os homens, como também para as mulheres. E isso era muito perceptível, me deixava muito chocada. Poxa, é, a gente tem tanta necessidade nesse mercado, porque a gente vai passando de empresa em empresa, vai percebendo que o mínimo de organização, o mínimo de uma oportunidade ali mudaria muita coisa, mas muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem dar essa chance para que a gente Uhum, consiga atuar. Então, obviamente, ressalva as questões pessoais de todo mundo, isso eu não vou saber, mas dificuldade, sim, isso é fato. A gente sempre tem dificuldade. Eu acho que desde a faculdade, às vezes por falar um pouco mais baixo, eu sou uma dessas, né? uhum, De às vezes não conseguir impor no tom da voz, ou de não conseguir se vender por sim. um certo receio pessoal, não sei. Que era muito percebido dentro dos processos, né? Os meninos são muito mais fáceis de conversar, de, né, se pôr dentro, digamos assim, desses ambientes. E para as mulheres, às vezes, não. Não sei se. Não sei não, né? Indiretamente a gente tem esse Sim. histórico. Uma dificuldade que é natural, né? Às vezes a gente tem que se esforçar, muitas vezes, Exatamente. para conseguir impor esse tom de voz ou conseguir ser ouvida, né? Até recente, já mãe. Hum. Sempre tem, sempre tem umas cenas, né? Que a gente chega para falar com alguém e a pessoa, você tá falando, a pessoa simplesmente não lhe escuta. Ou então Sim. ela simplesmente Não dá atenção. não lhe direciona nenhum boa tarde. Sim, Ela fala com o homem da sala, entendi. né? Então, sim, é real, isso acontece, a gente sabe. É, eu acho que, não sei se foi, né, o fervor do momento, eu sei que, bicho, indignada com isso. Como é que a pessoa, né, tá olhando ali pra você, sabe que você tá no ambiente e não E não fala? direciona, Não, né? né? Você não tá escutando? Você Aham. acabou de escutar a pessoa que tá do meu lado, não tá me Não escutando, escutando. pô. Exato, exato. Então, existe, sim, dificuldades de uma forma geral. É, é fácil só chegar e apresentar o serviço? Não. Na minha cabeça, eu fui muito sortuda, mas como diz meu sogro, se não é sorte, é competência, né? Mas na minha cabeça as coisas acabaram sempre acontecendo de uma forma muito positiva, seja pela forma de eu ser, de lidar com isso, enfim, mas as coisas foram se encaixando, né? Eu fui para o intercâmbio, eu consegui voltar e atuar, fui chamada para a sociedade, falava no palestra que eu disse, eu não vou falar isso em palestra, estou fazendo um podcast, eu não vou fazer isso, né? É, E a gente vai se adaptando. Eu acho sim, que a sim. verdadeira palavra para isso é uma adaptação, que infelizmente a gente tem que forçar muitas vezes. Hum, E que a gente vivencia em alguns, né, nesse histórico de clientela que a gente vai passando, a gente tem que se impor um pouco mais, mudar um posicionamento, mudar a vestimenta, posicionamento das mãos, não posso estar com muita, né, com muito gesticula frufru, demais. enfim. Eu tenho que ser assertiva, eu tenho que mostrar que eu sou engenheira, que eu estou entendendo o que ele está falando, e ele tem que me respeitar. Pegar, né? E por Exato. aí vai. Agora, olhando para a ideia de quem está começando, né? Tipo, que talvez não vivenciou aquilo que você já conseguiu vivenciar nesses últimos Uhum, anos, também mulher, também pessoa que vai enfrentar de alguma maneira ou já enfrenta, né, as dificuldades de não ser ouvida, de não ser de ninguém talvez, de ninguém não, né, mas talvez da maioria das pessoas não se direcionar, enfim, uhum, como você falou. Qual é o tipo o que é que a Beatriz de 2023 falaria para essa turma, né? uhum.
que não conheceu a Beatriz de 2015, mas que a Beatriz de 2015 representa, basicamente, boa parte dessa turma que está querendo começar agora, Sim. né? É como se eu tivesse novas Beatrizes de 2015 querendo ser, talvez, lá na frente a Beatriz de 2023. Sim. Mas Beatriz 2023 já vivenciou, né? Uhum. Não saberia que ela iria vivenciar, mas vivenciou isso. O que é Uhum. que Beatriz 2023 diz para essa turma que diz, poxa, agora eu preciso, tô começando, e eu sei que, enfim, tem muita coisa que é romance, muitas vezes, na Tem, cabeça, né? tem. Mas A tem coisa, gestação é romantizada, tudo tudo, é né? O que é que você diria romantizado. para essa turma Uhum. aí? Eu acho que alguns pontos, até depois falando aqui, né, isso foi se reforçando Hum, na cabeça. É, eu acho que o próprio lidar com questões posturais e linguagem corporal como um sim, todo, acho que é um tema que a gente precisa, enquanto mulheres, observar muito, ter muito cuidado, questão de vestimenta, questão de postura, tudo. questão de Ok. posicionamento, a própria oratória entra dentro desse pacote, dentro desses pontos que a gente tem que se observar um pouco mais, para conseguir, talvez, facilitar essa comunicação, para que a gente seja ouvida de uma forma um pouco mais clara, talvez. E foque na parte técnica que você se propôs a fazer. Assim, é isso que você quer? Então, assuma isso, né? Uhum, Coloque para que no dia a dia você consiga cada vez mais ir sendo aquele 1% melhor, né? uhum. Seja tecnicamente para que você consiga rebater esses argumentos de que é só um rostinho bonito, Nível, de que só está tudo. trazendo a beleza, né? Sim. Enfim, tá aqui por esses motivos. Não, você está aqui porque tecnicamente você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, assim como para qualquer tipo de profissão, né? Eu tenho um compromisso que eu escolhi, né? Uma profissão que eu escolhi, então eu preciso ser na minha melhor versão dentro dessa profissão para que as pessoas entendam que eu tenho essa credibilidade, que eu posso falar e dizer que é assim, assim, né? É A mais B e você vai entender porque eu estou lhe mostrando que é A mais B. Uhum, Não é só porque eu falei, porque eu apresentei, porque eu tenho um rostinho bonito, né? Essas coisas uhum. vão ajudar a potencializar essa parte de capacidade técnica que a gente vai ter. Relacionamento a gente tem que ter, de uma forma geral. Eu acho que essa parte de network também ela é muito fundamental. E conseguir entender essa linha tênue que existe, né, entre a parte profissional e pessoal, para que as pessoas não misturem isso, Sim. né? E aí é onde entra a parte-chave de linguagem corporal, de oratória, para que você consiga se impor tecnicamente, você não soe como uma pessoa grossa, né? Ah, tá naqueles dias, então, Sim. né, deve ser isso. Não, é conseguir mostrar por A mais B de que sim, você tem esse lado, de que sim, isso é uma possibilidade que pode ser seguida, né? E ter essa consciência de autoconhecimento, né? Eu acho que eu penei um pouquinho lá naquela parte da fase da indústria que eu tentei apresentar uma proposta que era muito boa, mas que eu não soube vender, Sim. né? Eu não soube colocar de uma forma que ele aceitasse, sendo que a empresa estava passando por uma fase difícil, né? Então, Sim. assim, linguagem corporal, oratória, saber vender, e não no sentido literal de produto, tá? Mas de saber se posicionar para demonstrar que as coisas, né, valem a pena ser testadas ou que vale a pena ser experimentado, que existe uma oportunidade ali. E eu acho que Eu é acho que é isso, isso, né? né? Diria isso, né? Elas provavelmente ficariam assim, Deus, quanta coisa ela tem para Em nos dizer, bolo. né? Mas ótimo, ótimo, ela tem muita coisa para nos dizer. E fazendo esse resumão, né? Veja, histórico, momento em que ela decide literalmente fazer, né, o aceite. Uhum. Aí veio o processo vamos dizer assim, de transferência de responsabilidade, né? A responsabilidade enquanto uma pessoa que fazia parte da equipe era uma, a responsabilidade e o entendimento, né, do que teria de desafio enquanto sócia já é outro, Aquela mudança de chave né? de sair do Sair da operacional, construir operação, seus líderes e por aí exato, vai. a A responsabilidade outra inclusive seara. da liderança, né? Essa um É, desafio muito grande com e aí certeza. vivenciado, acho que talvez até hoje, como todos nós, né? Sempre. Tentando melhorar, tentando entender que existem limites e esses limites precisam ser respeitados e enfim, então Uhum. todos nós estamos sujeitos e estamos para isso, inclusive. Mas também teve a lógica de reconhecer que tem, vamos dizer assim, características básicas que também não podem, por mais que
que gostemos ou não, precisamos entender que é necessário. Então, questão de Uhum. postura, a questão do ato de se portar, de saber, inclusive, com esse ato, demonstrar o serviço que está sendo Uhum. colocado, né, enquanto empresa, reconhecer que esse momento é um momento fundamental porque você está sendo validada, né, olhando para o aspecto feminino duas Sim, vezes, né, primeiro claro. enquanto profissional e depois demonstrando que, para além do rosto bonito que muitas vezes se Uhum. apresenta, existe uma Sim. pessoa que é técnica e que é capaz de entregar, Uhum. ponto, né? Aí veio o contexto que perpassou agora de ser mamãe, né? Apesar de ter toda a gravidez de uma maneira bem, né, tranquila, Tranquila, né, leve. calma, enfim, Aham, leve, certo. mas o sentimento literalmente eh, de responsabilidade duplicou, né? Sim, Agora eu olho, percebo que tem alguém que depende, logo eu também olho para a minha empresa e reconheço que tem alguém que depende também, sempre. né? E hoje são 55 dependentes, né? Ô Senhor E Jesus, crescendo. né? Tá aí crescendo É. e enfim. Então temos 55 boquinhas para alimentar, né? Uhum. Além da de Luquinhas, que vai indiretamente aí associado É, à mesma sim. ideia. Perfeito. E a Beatriz do futuro, né? O que pensar da Beatriz do futuro, né? Estamos em Certo. 2023, é óbvio, mas quem é a Beatriz que a Beatriz de 2023 quer enxergar, né? Se, poxa, André, entendo que o caminho acho que pode ser esse, dentro desse contexto, eu acho que temos o que avançar, enfim. O que é que a Beatriz de 2023 deseja para a Beatriz de 2026, 2027, Uhum. 2028, 30, enfim. Pra mim sempre foi uma É, dificuldade, tá? A gente eu falar fiz sobre essa isso parte. propositalmente. Eu sabia que eu vou apertar E aqui. vou apertar ela É, agora. sempre foi difícil, né? Projetar isso. Eu sabia que eu queria ter uma família, a gente já tinha conversado sobre isso Sim. antes, mas eu não sabia ou não colocava muito em planos uma data ou um período específico, né? Evitar frustrações, enfim, um monte de coisas, né? Porque são fatos que não dependem literalmente apenas de mim, né? Exato. Existem outras pessoas, outras, né, outras questões que envolvem esse cenário. Mas hoje, para a Bia do futuro, né? Como é que isso funcionaria? Confesso que eu sei que vão ser novos desafios. Estou aberta Que bom, que para bom. eles, né? Tenho esperando você em novembro. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu falei que queria Exato. desafio, né? É, Enfim. Mas, claro que a visão é um pouco diferente. É uma necessidade, talvez, interna que foi sendo construída de conseguir equilibrar um pouco mais disso, né? Eu sei que todas as mulheres passam por isso, que querem ser mães ou que são mães. Desse equilíbrio literal da parte de empreender, né? Da vivência profissional e do seu eu pessoal, né? Enquanto mãe, enquanto exemplo para aquela criança. Então, pode ser um pouco utópico, pode, mas enfim, é o que que a gente tá, né, colocando aqui em voga para o futuro. Mas é tentar equilibrar isso cada vez mais. É, é um momento, essa fase de agora é um momento muito especial. Eu tô conseguindo vivenciar isso, né? uhum, Então, assim, aquela festinha bonitinha que a gente brinca, olha que sorriso bonitinho, banguelo, né? uhum, Mas eu sei que existe uma necessidade, não só de compromisso com essa criança, né? Mas um compromisso enquanto sócia, enquanto visão que a gente teve lá atrás de querer mostrar isso para as outras pessoas, né? Então é tentar equilibrar isso dentro de um possível que funcione, sim, né? Que eu consiga demonstrar para essa pessoa, assim como minha mãe lá atrás conseguiu demonstrar que existe sim uma mulher forte por trás dele, né? Que tá lá em busca todos os dias para demonstrar para ele o que é certo e o que é errado, junto com o pai. Mas que ao mesmo tempo tá ali para acolher, para conseguir, né, vivenciar aqueles pequenos detalhes que são aqueles que valem a pena, né? Então, vai ser desafiante? Vai, isso é fato. Tá sendo sim. desafiante agora? Tá. Ah, Bia, você quer voltar agora para trabalhar, bicho? Eu não sei. Eu tenho vontade, sim, isso é fato. Mas é tudo muito novo Novo. ainda, né? Tudo muito recente ainda. Então, vai ser um desafio que a gente vai desenhar em Em conjunto, conjunto. né? Como é que a gente vai voltar, de que forma eu consigo me fazer presente das duas formas, né? Dos dois lados. E continuar demonstrando ou colocando em prática isso que a gente se colocou, né? Desde o início, de ajudar as pessoas, de ser exemplo, demonstrar que sim é possível, né? Para aquela mulher que está lá na faculdade, que, poxa, será que eu consigo enquanto mãe? Já tem tanta mulher que consegue, né? Exato. Empreender, ser esse exemplo e conseguir equilibrar essa vida.
Vai ser fácil? Não, nunca, nunca se iluda sobre isso. Então eu tenho isso muito tranquilo também na minha cabeça. Mas que é um desafio que eu estou disposta a enfrentar. Ou seja, o resumo de quem será a Beatriz em 2028 e 30 é: André, provavelmente será um desafio tremendo saber que ela chegará até 2028, com certeza chegará, se Deus quiser. Mas é um desafio que demonstra que ela está pronta para a construção. Ponto. Eu acho que talvez o resumo de tudo é: eu estou pronta para a construção. Adaptação. Né? Acho que foi uma característica enfim, que eu aprendi muito né? lá na empresa, né? Ser adaptável, essa flexibilidade, aquilo que a gente precisa. O mercado muda completamente, eu preciso me adaptar a um tipo de segmento, ao outro. Não, existem diversos. Né? E a gente tá aqui para isso. Exato. Como sempre, uma boa híbrida, né? Eu fico brincando, né? E já seguindo aí para os momentos finais, agradecimentos, enfim. Ela sempre foi uma boa híbrida, e quando eu digo isso, é uma pessoa que tinha uma veia de tecnologia, uma veia de back, uma veia que poderia ser colocada como uma pessoa que poderia estar à frente para conduzir, dentro das condições, obviamente, que ela se coloca. Ela sempre foi uma pessoa multifuncional, né? E os outros sócios, de alguma maneira, tinham algumas limitações, né? Ou talvez algumas características mais fortes em alguns espaços. E essa capacidade dela de ser híbrida nos ajudou e nos ajuda muito, né, no final das contas. Isso é muito importante. A característica de complementariedade que ela nos traz dentro da sociedade, né? Isso é fato. Então, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que é leve, que rufem os tambores, né? Ela ia rufar. O nosso David ali, ele ia dizer: pelo amor de Deus, vocês estão acabando com os meus ouvidos. Mas não fizemos isso, e ele está ali, graças a Deus, com os ouvidos sanados. Mas muito obrigado se você chegou até aqui, obviamente, porque você entendeu que o bate-papo literalmente é um bate-papo leve. A minha expectativa é que vocês tenham uma surpresa a partir de agora. E essa surpresa literalmente está chegando nas mãos da titia. Veja só, esse exato momento de Luquinhas, né? Lucas Aragão, né? Que, olha lá, que chegou, já chegou achando tudo estranho, dizendo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde é? Exato. Onde é que minha mãe estava? Pois ela estava presa nesse podcast, né? E agora eu estou aqui com esse olhar do tipo: e agora? Faço o quê? Falo para quem? Curioso, né? Seja bem-vindo, Lucas Aragão, né? Tá vendo? Pois é, senhoras e senhores, espero encontrá-los, e eu sei que irei encontrá-los no próximo podcast. Parto do princípio que ela, né, vai dar as palavras finais, o tchau dela. Ai, Senhor. Certo? E, mais uma vez, muito obrigado por essa audiência maravilhosa, né, que nos escuta, entregando conteúdo qualificado e naturalmente rico para insights para empreendedores, tá bom? Cheiro. Beatriz, dê o seu tchau. Luquinhas, dê o seu tchau. Agradecer, a gente tá aqui para tentar mostrar um pouquinho, né? Eu sou um pouco relutante, né, com essas câmeras, com essas coisas em vídeos, mas é adaptação, é tentar mostrar um pouquinho de que sim, é possível, de que a gente vai ter desafio, vai, obviamente, mas a gente vai se ajustando dentro daquilo que a gente realmente acredita, né? E o Luquinhas está aqui para mostrar isso, né, mamãe? Pai. E até os próximos, quem sabe, né? Já sei que tem uma série aí, né? Que vai chegar. Mas é isso. Que muito bom. Obrigada. Show, turma. Não esquece lá de colocar, né, o dedinho no sininho, www.gabio.com. Acesse, tem muito mais coisas além do podcast. Né? Tem diversas coisas, treinamentos, educação, assessorias, enfim. Acessem lá, entrem em contato conosco se ficarem à vontade. Estamos juntos. Abraço.